Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, principalmente focando nas performances de Guardiões da Galáxia Volume 3 e o filme do Super Mario. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, quem acompanha o canal sabe muito bem que eu considero o segundo final de semana ainda mais importante do que o primeiro para a gente saber se o filme vai ser um sucesso ou se o filme não vai ser um sucesso. Obviamente tem exceções, né, porque muitas vezes se o filme já tiver uma abertura muito ruim, como é o caso do Shazam 2, como é o caso de alguns outros filmes, aí você já sabe que dificilmente o filme vai conseguir reverter a situação, só que muitas vezes uma abertura sensacional não quer dizer que o filme vai ter uma boa performance. Recentemente a gente tem aí o filme do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que teve uma abertura acima dos 100 milhões de dólares somente em território americano, só que ele acabou não trazendo uma boa bilheteria porque as quedas foram muito acentuadas. Então, esse filme teve uma queda muito baixa, né? Eu tô falando do Guardiões da Galáxia Volume 3, que teve um segundo final de semana excelente de 60 milhões de dólares, e isso com uma queda de somente 48,6%. 48,6% é uma queda muito boa, você pode não achar que é uma queda sensacional, só que é uma das melhores quedas do universo Marvel até hoje. Então, de todos os filmes que o universo Marvel já lançou, esse filme ficou certamente entre os melhores. Eu diria que a única queda definitivamente melhor, né, foi a de Pantera Negra, porque os outros filmes que tiveram quedas semelhantes não tiveram aberturas tão grandes quanto Guardiões da Galáxia Volume 3. E por que isso aconteceu? Porque o boca a boca do filme foi sensacional, não tem como negar, os fãs adoraram o filme, eu mesmo recomendei para algumas pessoas que elas fossem assistir o filme Guardiões da Galáxia, as críticas estão sendo extremamente positivas e a gente tá vendo a fandom abraçando um filme como eles não tinham feito aí nos últimos anos. O último filme que teve, né, uma aceitação muito alta foi justamente o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E depois de uma abertura, né, inferior à abertura do seu antecessor, se a gente olhar, eu fiz um quadro aqui pra vocês, o primeiro filme abriu com 94 milhões e fez 773, o segundo filme abriu com 146 milhões e fez 863, então o segundo filme ainda é o destaque da franquia. Só que agora o terceiro filme não fica tão atrás, ainda mais se a gente imaginar que o filme pode ter pernas muito longas a partir daqui. O filme abriu com 114 milhões, então teve uma abertura bem inferior à do segundo filme e já chega a 529 milhões. O primeiro filme teve uma queda bem mais acentuada de 55% e acabou trazendo 42 milhões de dólares no segundo final de semana, enquanto o segundo trouxe 65 milhões de dólares, então teve um segundo final de semana superior, só que com uma queda também mais acentuada, exatamente na mesma casa dos 55%. E aqui eu fiz um quadro, como vocês podem ver, com todas as quedas do primeiro para o segundo final de semana do universo Marvel, desde o primeiro filme, que foi o Homem de Ferro, lá no distante ano de 2008. Então a gente vê que o Homem de Ferro teve uma queda bem pequena, na casa dos 48% também, só que era uma novidade, então o boca a boca foi ainda maior. Foi um filme que conquistou o público, né? O Robert Downey Jr. como Homem de Ferro é considerado até hoje um casamento perfeito, né? Digamos assim. Aí a gente viu o filme do Thor, que teve uma queda de 47%, só que a queda do Thor é um pouquinho mais compreensível porque a abertura foi muito inferior. Depois a gente vê o filme do Doutor Estranho, que também teve uma abertura, se eu não me engano, na casa dos 85 milhões, então foi uma abertura bem menor, por isso a queda foi um pouco menor também. E depois Pantera Negra com uma queda de somente 44%. O segundo final de semana de Pantera Negra foi algo de outro planeta, né? O filme fez mais de 100 milhões de dólares também no segundo final de semana. Só que se a gente olhar os últimos filmes lançados pelo universo Marvel, a gente tem 70% de queda no Quantumania, 63% de queda no Pantera Negra, 67% no Thor, 67% no Doutor Estranho 2 e 67% também no filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha é mais compreensível essa queda acentuada, porque o filme realmente teve uma das maiores aberturas de todos os tempos, mas todos os outros a gente vê que a queda foi devido à baixa aceitação.
Uma coisa que ajuda um pouquinho, né, essa queda baixa de 48% do filme Guardiões da Galáxia Volume 3 é que ele teve sim uma abertura aquém das expectativas. Eu esperava uma abertura superior à do Guardiões da Galáxia Volume 2. Eu achei que os fãs fossem retornar com tudo, né, para assistir o filme, mas não foi o que aconteceu. Só que de qualquer forma, eu acho que o filme vai continuar tendo uma performance muito boa daqui pra frente, ainda mais que o filme Velozes e Furiosos X, né, ou Velozes e Furiosos 10, ele não tá com uma expectativa tão alta em território americano, né, então eu acho que o filme vai acabar tendo uma bilheteria minguada e eu acredito que o filme do Guardiões da Galáxia Volume 3 vai continuar trazendo pessoas. Eu não sei se ele vai ter fôlego suficiente para bater o segundo filme, mas eu imagino que ele vai conseguir bater o primeiro Guardiões da Galáxia, e eu acho que isso vai ser o suficiente para o filme não perder dinheiro para a Disney. Só que não dá pra gente esquecer que o filme teve um orçamento de 250 milhões de dólares, por diversos motivos, né? A gente teve uma pandemia, tiveram vários outros fatores que ajudaram a inflar, principalmente envolvendo James Gunn, né? Então esse orçamento pode ter explodido ainda mais, mas eu acredito que esse filme vai acabar se pagando. E como sempre, no primeiro final de semana as pessoas estavam falando em flop, que o filme vai flopar porque o filme abriu abaixo do seu antecessor. Eu não acho que a palavra flop possa ser utilizada já a essa altura, porque o filme fez 528 milhões, 529 milhões, depende do site, né? Só frisando isso também no vídeo, porque todo final de semana, todo domingo, eu coloco os números, só que muitas vezes os números não batem. Se eu coloco os números que estão em um site e as pessoas leem outro site, elas questionam, ou vice-versa, nenhum site é infalível, então hoje mesmo tem uma diferença muito grande nessa bilheteria. Tem sites dizendo uma coisa, tem sites dizendo ali, como o próprio Box Office Mojo, né, que é o maior site nesse sentido, tá dizendo que a bilheteria de Guardiões da Galáxia é de 487 mais ou menos, sendo que já foi reportado pela Variety, já foi reportado pela Deadline, já foi reportado por vários grandes meios de comunicação norte-americanos que esse filme tá sim com 529 milhões, 528 milhões de dólares. Então, só deixando bem claro, muitas vezes os números não vão bater em todas as fontes, mas é normal, né? Porque no domingo saem as previsões, enquanto no decorrer da semana a gente vê os números reais sendo transmitidos. E na segunda posição, no seu sexto final de semana, com certeza o maior fenômeno de 2023, o filme do Super Mario Bros, que custou somente 100 milhões de dólares e já fez, somente em território americano, 535 milhões de dólares. O filme fez mais 13 milhões, caindo somente 29%. O filme tinha tido quedas muito boas. Aí no final de semana passado, por causa da estreia de Guardiões da Galáxia, ele teve uma queda acentuada na casa de 52%. E agora ele teve mais uma queda sensacional de 29%. Uma queda abaixo de 30% já é sensacional, e esse filme conseguiu fazer isso várias vezes, pelo menos ficar nessa faixa de 30%. Internacionalmente, o filme chega a 1,210 bilhão de dólares. Novamente, esse número pode mudar, outros sites podem trazer outros números, mas esse é o número que foi reportado hoje. E se a gente der uma olhada no avanço semanal, é a primeira vez que o filme tem uma queda acentuada, principalmente porque no final de semana passado tinham muitos mercados ainda trazendo muito dinheiro, agora o filme deu uma minguada, então eu acredito que esse filme vai chegar até a casa de 1,3, né, mas eu não acho que ele vai chegar à casa de 1,4. Se a gente der uma olhada, ó, ele começou com 377, aí foi para 677, um crescimento absurdo aí de 300 milhões de dólares. Depois ele foi para 871 mais 151 para 1,022 bilhão, depois para 1,155 bilhão, um crescimento sensacional, e agora para 1,210. Então um crescimento de 55 milhões do final de semana passado para esse, que não é nada de se jogar fora. Obviamente o filme vai continuar trazendo muito dinheiro, porque ele ainda está na segunda posição, mas já é um indício que o filme já teve uma queda mais acentuada, que agora talvez o filme não consiga mais trazer um volume tão grande assim. E no mercado das grandes animações, o filme avançou uma posição do final de semana passado para esse, porque ele bateu o filme dos Minions, né? Ainda bem, porque é um filme muito superior ao filme dos Minions. Aí a gente tem Frozen 2 com 1,453 bilhão, Frozen com 1,284 bilhão, Os Incríveis 2 com 1,243, Super Mario com 1,210 e Minions com 1,159.
Então eu imagino que esse filme vai conseguir passar com folga o filme dos Incríveis 2, e eu acho que existe uma real possibilidade de ele ultrapassar também o primeiro filme do Frozen, mas eu diria que ele atingir a primeira posição, batendo o Frozen 2, tá um pouco fora de cogitação, pelo menos no lançamento original. O filme pode ser relançado quando o segundo filme vier, ou até antes, né, porque a gente tá vendo relançamentos mais cedo do que a gente imagina, então é possível, mas eu não diria que é provável a essa altura. E avançando para a terceira posição ficou o filme Do Jeito Que Elas Querem, o próximo capítulo, ou The Book Club, The Next Chapter, né, o clube do livro, o próximo capítulo, que traz um elenco sensacional, né, e o filme teve uma abertura razoável, não foi uma abertura tão boa quanto a do seu antecessor, o filme bateu inclusive 100 milhões de dólares ao redor do mundo todo, esse filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares e abriu com 6,5 milhões. Então não foi uma abertura sensacional, principalmente considerando o orçamento do filme, só que filmes como esse costumam ter pernas longas, porque é o público que demora mais para ir assistir um filme. Isso são dados, né, que foram revelados já várias vezes. Filmes focados no público feminino com um pouco mais de idade, né, se a gente separar os 4 quadrantes. O quadrante que não liga muito para assistir um filme na estreia, que não vai correndo como os jovens gostam de fazer com filmes da Marvel, é esse quadrante, então esse filme pode trazer muito dinheiro ainda, mesmo sem ter uma abertura muito expressiva. Vamos ver como vai ser nas próximas semanas, mas eu acho que bater a bilheteria do primeiro tá praticamente fora de cogitação, porque como eu disse, o filme fez mais de 100 milhões de dólares e esse filme soma internacionalmente menos de 10 milhões. E aí a gente entra no filme A Morte do Demônio, A Ascensão. O filme caiu 36,6%, que é uma queda muito boa também. Esse filme tá tendo uma performance sensacional para um filme de terror. Filmes de terror costumam ter quedas muito mais acentuadas. Esse filme trouxe mais 3,7 milhões de dólares e já chega a 60 milhões somente em território americano. Internacionalmente, o filme teve um resultado ainda melhor, ele já chega a 131 milhões de dólares e já bate de longe o primeiro filme, que teve uma abertura semelhante, mas acabou fazendo 97 milhões, então esse filme já conseguiu um resultado muito superior. E fechando o top 5 ficou o filme Are You There God? It's Me, Margaret. O filme fez mais 2,5 milhões de dólares, com uma queda de 23%. E o filme chega a 16,4 milhões de dólares, que é o resultado final do filme até o momento, porque ele ainda não estreou em nenhum outro território. É um filme da Lionsgate, né? Como eu falo sempre, os filmes da Lionsgate não costumam, a não ser que a gente fale, né, de grandes franquias e assim por diante, mas os filmes da Lionsgate não costumam ter uma abertura muito ampla, né, ao redor do mundo todo, eles focam mais no mercado norte-americano. E só para não deixar de abordar, né, o restante do top 10, falando rapidamente aqui para vocês, na sexta posição ficou Hypnotic, com 2,3 milhões, John Wick, capítulo 4, com 1,9, o filme continua sendo o grande destaque da franquia até o momento. Love Again, com 1,5, o filme Air, né, que é um filme que está no Prime Video já, inclusive, que é um filme muito bom a respeito dos tênis ali do Michael Jordan, fez 768, e fechando o top 10, Dungeons and Dragons, né, que fez abaixo de 1 milhão, fez 741. Então, no ano de 2023, no mercado norte-americano, a lista tá a seguinte, né? O top 5 tá o seguinte: Super Mario Bros. O filme com 535 milhões, Guardiões da Galáxia com 213 milhões, Homem-Formiga Vespa Quantumania com 214. Eu já coloquei Guardiões da Galáxia à frente, né? Porque os dois estão praticamente empatados. Na verdade, em alguns sites, o filme já ultrapassou, né, o filme Quantumania. Na quarta posição, John Wick 4 com 180 milhões e Creed 3 com 156 milhões de dólares. E no mercado internacional, Super Mario Bros. Com 1,210 bilhão de dólares, Full River Red com 673 milhões, The Wandering Earth 2 com 604, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 529 e Homem-Formiga e a Vespa 3 com 464. Então eu acredito que o Guardiões da Galáxia vá atingir pelo menos a segunda posição nas próximas semanas, porque o filme está com um crescimento muito interessante. O filme cresceu aí praticamente 300 milhões de dólares no final de semana passado para esse, e eu acredito que ele vai continuar tendo um crescimento muito positivo. No final de semana que vem eu já trago aquele gráfico, né, mostrando o avanço semana após semana, que eu costumo trazer na semana 3. Então, o segundo final de semana de Guardiões da Galáxia foi sensacional. Como eu falo, para um filme de super-herói, né, para um filme muito grande, uma queda abaixo de 50% é o melhor que a gente pode esperar. Obviamente o filme poderia ter caído ainda menos,
mais 48%, é uma queda sensacional e se colocou entre as melhores quedas do universo Marvel até hoje. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do avanço de Guardiões da Galáxia, da diminuição da velocidade ali do Mario Bros, né? Quanto vocês acham que cada um desses filmes vai fazer no final da sua corrida. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.